Um bombeiro está voltando para casa depois de um longo turno até que ele é surpreendido por disparos. Logo depois, a polícia começa uma investigação e o que eles descobrem é chocante. Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo. Robbie Doerr seguiu os passos do pai e ingressou no Corpo de Bombeiros de Evansville em 1991, após se formar na Academia de Bombeiros aos 24 anos. Ao longo dos seus 28 anos de carreira, Robbie sempre optou por permanecer na linha de frente, apesar das inúmeras oportunidades de promoção, preferindo o trabalho direto de salvar vidas a funções administrativas. Colegas descreveram Robbie como o primeiro a se voluntariar para turnos extras e o último a sair quando os outros precisavam de ajuda. Isso lhe rendeu uma condecoração por seu papel no resgate de 12 pessoas de um prédio em chamas, algo que ele raramente mencionava. Além de sua carreira como bombeiro, Robbie manteve uma ética de trabalho humilde, fazendo turnos extras em um restaurante de fast food local. Foi lá que ele conheceu Elizabeth Fox, conhecida como Beck, aproximadamente 11 anos antes de se casarem. A infância de Beck foi marcada por dificuldades. Ela passou seus primeiros 4 anos no sistema de adoção antes de ser adotada pela família Fox, juntamente com outra menina chamada Amanda, de quem se tornou muito próxima. Os dois se casaram em Panama City, na Flórida, em 2018. Eles formaram uma família com a filha da Robbie, de um relacionamento anterior, e os 2 filhos de Beck. Eles estavam construindo uma nova vida juntos, frequentemente saindo em encontros duplos com a irmã de Beck, Amanda, e seu namorado, Larry Richmond Sr. Mas por baixo da aparente felicidade da união, escondiam-se tensões preocupantes. O que poucos sabiam era que Larry Richmond Sr., namorado de Amanda, tinha um passado sombrio. Ele havia sido libertado da prisão após cumprir aproximadamente metade de uma sentença de 45 anos pelo assassinato de um idoso durante uma tentativa de assalto em 1996. No dia 26 de fevereiro de 2019, após um turno de 12 horas no Corpo de Bombeiros, Robbie só queria chegar em casa, relaxar um pouco com a esposa e descansar. Era uma noite de inverno bem fria, quando ele estacionou sua caminhonete na entrada de sua casa, número 2700, da rua Oakley, pouco depois das 7 horas da noite. Robbie saiu do veículo e fechou a porta, do lado do motorista. Ele então abriu uma das portas traseiras do carro, pegou ali uma mochila que continha os seus objetos que ele tinha usado naquele turno, só que nesse momento, quando ele estava bem distraído, ele foi atingido. 2 tiros foram disparados, atingindo Robbie nas costas. Buscando desesperadamente abrigo, ele tentou se mover para trás de sua caminhonete, mas foi atingido por outros disparos. Um de um revólver calibre 45 e outro de uma espingarda. No total, 5 tiros foram disparados. Dentro de casa, Beck ligou para a emergência, às 7h05, com a voz trêmula, ao relatar que seu marido havia sido baleado. "Preciso de uma ambulância", disse ela ao atendente. "Meu marido acabou de levar um tiro." Quando perguntada sobre o que havia acontecido, ela disse: "Não sei, vi a caminhonete dele chegar, vi os faróis, e então ouvi os disparos." Os socorristas chegaram rapidamente, mas para muitos, esta não era uma chamada de emergência comum. Colegas reconheceram o colega ferido, caído na entrada da garagem, criando uma cena de profunda angústia, capturada pelas câmeras corporais da polícia. "Robbie", gritou um dos socorristas, antes que a devastadora constatação o atingisse. Ele morreu. O impacto emocional nos colegas de Robbie foi imediato e avassalador. O que chamou a atenção dos investigadores desde o início foram diversas anomalias na cena do crime. Apesar de 5 tiros terem sido disparados, nenhuma cápsula deflagrada foi encontrada no local. Algumas balas atravessaram a rua, atingindo casas vizinhas, indicando que o atirador estava posicionado perto da frente da residência, próximo à varanda ou à porta de entrada.
mas não houve relatos de nenhum veículo em alta velocidade ou pneus cantando. Era como se o atirador simplesmente tivesse desaparecido na noite. Essa combinação peculiar de munição levou os investigadores a acreditarem que a arma do crime era provavelmente um revólver Taurus Judge, que aceitava ambos os tipos de munição. Essa característica peculiar se tornaria uma pista crucial na investigação. À medida que os investigadores começavam a reconstituir os eventos que levaram ao assassinato de Robbie, seguiram o procedimento padrão, isolando a cena do crime, interrogando os vizinhos e obtendo mandados de busca para a casa da família. Apreenderam os 2 celulares de Robbie e Beck como parte da coleta inicial de provas. Quando os detetives solicitaram os registros telefônicos de Beck, descobriram uma discrepância crucial que levantou suspeitas imediatas. De acordo com os registros, Beck havia recebido uma ligação às 6h46, com duração de 5 minutos, terminando às 6h51, aproximadamente 14 minutos antes do primeiro tiro. Mas essa ligação estava estranhamente ausente no telefone de Beck, como se tivesse sido apagada. O número associado a essa ligação misteriosa pertencia a alguém salvo nos contatos de Beck como Larry Ali, que os investigadores rapidamente descobriram ser, na verdade, Larry Richmond Sr., namorado da irmã de Beck, Amanda. Ao ser confrontada sobre a chamada apagada, Beck inicialmente negou qualquer conhecimento sobre ela. Não me lembro de ter feito essa ligação. Nem sei de quem é esse número. Os detetives a fizeram verificar seus contatos até encontrar Larry Ali, momento em que ela, relutantemente, admitiu ser o namorado de sua irmã, mas alegou mal conhecê-lo. Conforme a entrevista prosseguia, a história de Beck continuava a mudar. Ela acabou admitindo ter falado com Larry pouco antes do assassinato, mas alegou que era sobre a instalação de refletores ou sobre planos para o fim de semana. Quando pressionada sobre o motivo de ter apagado a ligação e depois mentido a respeito, Beck ofereceu uma explicação que só aumentou as suspeitas. Eu não queria que vocês pensassem que estávamos tendo um caso ou algo assim. A busca na casa revelou outra peça crucial de evidência. Uma carta de Robbie para Beck, encontrada na cômoda do quarto deles. A carta indicava claramente as suspeitas de Robbie sobre uma possível infidelidade, com referências a alguém que voltaria para a vida de Beck e mensagens de texto que Robbie havia visto no celular dela. Essa descoberta coincidia perfeitamente com a misteriosa ligação apagada e sugeria um forte motivo. Entretanto, os investigadores voltaram sua atenção para Larry Richmond, um assassino confesso que havia sido libertado da prisão aproximadamente 11 meses antes. Quando interrogado, Larry invocou imediatamente seu direito a um advogado, declarando: "Devido ao meu passado, eu estive preso e estou em liberdade condicional. Então, não preciso de problemas." Um avanço no caso ocorreu quando os detetives entrevistaram Larry Jr., o filho do Larry, que se mostrou significativamente mais colaborativo do que o pai. Jr. revelou que trabalhava em uma loja de penhores local, onde, coincidentemente, um revólver Taurus Judge, compatível com a provável arma do crime, havia sido roubada aproximadamente 6 meses antes do assassinato de Robbie. Depois, ele admitiu ter roubado a arma e a entregado ao pai, que era proibido de possuir armas de fogo. Segundo Jr., seu pai o instruiu que se algo desse errado, ele deveria enterrar a arma. Essa revelação levou a uma busca na propriedade onde Larry morava com Amanda. Embora os investigadores não tenham encontrado a arma do crime, descobriram um arsenal de armas de fogo com os números de série raspados, o que resultou em acusações federais de porte ilegal de armas contra ele. Ele acabou recebendo uma sentença de 5 anos por essas violações, dando aos investigadores tempo para construir o caso de homicídio. A investigação tomou um novo rumo quando Nathaniel, filho de Beck, contatou a polícia sobre algo que havia encontrado enquanto recolhia cartões de condolências após o funeral de Robbie. Um pequeno bilhete havia caído de um cartão assinado por Amanda e Larry, que dizia simplesmente: "Precisamos conversar. Larry." À medida que os investigadores aprofundavam as investigações, Larry Jr. confirmou que Beck e seu pai estavam tendo um caso. Ele até mesmo contou que já tinha visto o pai, o Larry, e a Beck juntos várias vezes, se beijando. Então, a polícia
já estava desconfiada que a Beck estava mentindo, mas ficou muito claro depois disso, porque ela disse que não tinha nenhuma ligação com Larry e que mal o conhecia. Isso fornecia um motivo claro para o assassinato. O avanço final ocorreu quando os analistas forenses realizaram a extração completa dos dados do celular de Larry Richmond Sr. Entre os 42 mil pontos de localização recuperados, descobriram que na noite do assassinato, o celular dele havia emitido sinais a aproximadamente 60 metros da residência da família Dorr, diversas vezes antes do tiroteio. Além disso, Larry havia aberto um aplicativo de rádio da polícia minutos antes do assassinato, desligando o celular imediatamente após a ligação com Beck e, em seguida, reativando 9 minutos depois do assassinato para verificar o aplicativo novamente. Imagens de câmera de segurança o colocaram posteriormente na área após o tiroteio. Um informante da prisão acabou se apresentando, alegando que Larry havia confessado que Robbie descobriu o caso extraconjugal e por isso ele o matou. O informante forneceu detalhes do assassinato que não haviam sido divulgados ao público, dando credibilidade ao seu relato. Em outubro de 2019, 7 meses após o assassinato, os investigadores já haviam reunido provas substanciais. Eles retiraram as acusações iniciais de obstrução da justiça contra a Beck para não comprometer a investigação de homicídio. Aguardaram até que Larry Richmond cumprisse sua pena federal de 5 anos, antes de prosseguirem com as acusações de homicídio, garantindo que ele não as cumprisse simultaneamente. Somente em julho de 2022, os promotores apresentaram suas provas a um júri. Durante esse processo, Beck Fox continuou negando ter um caso com Larry, contradizendo diretamente provas substanciais e depoimentos de testemunha. Isso se provou um erro crucial, pois levou à sua prisão por perjúrio em agosto de 2022. Enquanto estava sob custódia por perjúrio, Beck foi informada de que também seria acusada de homicídio. As acusações incluíam auxílio, indução ou instigação ao homicídio e conspiração para cometer homicídio. O depoimento, para fundamentar a acusação, detalhou a carta escrita por Robbie, descrevendo a infidelidade, o roubo do revólver por Larry Jr. e sua transferência para o pai dele, além da suspeita atividade telefônica entre Beck e Larry Sr., minutos antes do homicídio. O julgamento de Beck finalmente começou em 6 de maio de 2024. Ela se declarou inocente de todas as acusações. A declaração inicial da promotoria foi direta e condenatória. Elizabeth Dower pensou que poderia apagar uma ligação e sair impune de um assassinato, mas ela não contava com o departamento de polícia de Evansville. Ao longo dos 6 dias de julgamento, a promotoria construiu uma narrativa da conspiração e traição. Argumentaram que Beck foi motivada pelos benefícios financeiros que receberia da aposentadoria de Robbie e que supostamente pretendia usar esse dinheiro para pagar Larry pelo assassinato. Enfatizaram a ligação de 5 minutos que antecedeu um crime, durante a qual alegaram que os detalhes finais do plano foram confirmados. A teoria da acusação centrava-se no fato de Beck estar na cozinha enquanto Larry se posicionava no beco perto da casa deles. Argumentaram que quando Beck viu os faróis do carro de Robbie entrar na garagem, ela fez um sinal para Larry, que então se aproximou da casa e disparou contra Robbie várias vezes, antes de desaparecer na noite. A defesa argumentou que, embora as provas claramente apontassem para Larry como atirador, não havia provas diretas que ligassem Beck ao plano de assassinato. Após 6 dias de depoimentos e várias horas de deliberação, o júri proferiu seu veredito em 14 de maio. Beck Fox Dower foi considerada culpada de ambas as acusações, homicídio e conspiração para cometer homicídio. Em sua audiência de sentença, Beck manteve sua inocência. Sei que vocês não querem me ouvir e que nada que eu diga mudará alguma coisa. Também sei que vocês estão devastados com raiva e precisam culpar alguém. Eu me sinto da mesma forma. Independentemente do veredito, sou inocente desses crimes. Beck recebeu uma sentença de 90 anos. 60 por homicídio e 30 por conspiração para cometer homicídio. Dada a sua idade, isso equivale na prática a uma sentença de prisão perpétua, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Em fevereiro de 2026, Larry Richmond Sr. foi considerado culpado de assassinato e condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Espero que o veredito de hoje, a sentença final, por assim dizer, traga paz à família.
Acredito sinceramente que não aplicamos a pena de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, levianamente. Esta pessoa merecia isso. Acredito sinceramente que a comunidade e todas as comunidades estão mais seguras sem Larry Richmond. E fico feliz que ele vai passar o resto da vida na prisão pelo que ele fez, disse a promotora. Na audiência de sentença, Larry falou diretamente com a família de Robbie e manteve sua inocência. Aos poucos, a polícia conseguiu ali resolver todo esse quebra-cabeça. Acredito que o relacionamento deles, né, aquele relacionamento extraconjugal que provavelmente o Robbie descobriu, foi a causa ali para aquele crime. Então, que bom que a polícia conseguiu resolver esse caso e os dois receberam suas penas. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.